Por que algumas pessoas oram, choram, jejuam, suplicam a Deus durante anos e nada muda? Enquanto outras dizem uma única frase da Bíblia, quase sem esforço, e portas se abrem, dívidas se resolvem, oportunidades surgem e a provisão chega de formas que ninguém consegue explicar. Não é sorte, não é privilégio espiritual. É algo muito mais profundo e quase ninguém entende. Nos próximos minutos, você vai descobrir um princípio espiritual escondido na Bíblia, revelado com clareza por Florence Scovel Shinn, que explica por que a palavra que sai da sua boca pode ativar ou bloquear bênçãos, mesmo quando você ama a Deus, frequenta a igreja e ora com sinceridade. E você vai entender isso mesmo que nunca tenha estudado teologia, mesmo que esteja cansado, confuso ou achando que já tentou de tudo. Nova York, início do século XX, um tempo de crise, medo e escassez. Pessoas perdiam empregos, casas, esperança. As igrejas estavam cheias de orações aflitas. Mas Florence caminhava pelas ruas com algo diferente dentro de si. Ela não ignorava a realidade, mas também não se submetia a ela. Em seu pequeno apartamento, com a Bíblia aberta e o coração silencioso diante de Deus, ela havia compreendido algo que mudaria sua vida para sempre. Deus criou tudo pela palavra e continua respondendo à palavra até hoje. Não ao desespero, não ao medo. A palavra falada com fé. Talvez você se reconheça aqui. Você já orou o Pai Nosso incontáveis vezes. Já jejuou. Já pediu ajuda a Deus em lágrimas. E mesmo assim, as contas continuam. A porta não se abre. A resposta parece atrasada. E o mais doloroso, surge aquela sensação silenciosa de que Deus não está ouvindo, mas Ele está. O problema nunca foi Deus. O problema é que ninguém te ensinou a diferença entre pedir como quem implora e declarar como filho, entre falar movido pelo medo e falar alinhado com o céu. E aqui está a boa notícia. Deus não exige títulos, não exige perfeição, não exige palavras difíceis. Jesus nunca complicou. A Bíblia nunca complicou. Somos nós que complicamos. O reino funciona com princípios simples, mas poderosos. E um deles está na sua boca todos os dias, mesmo quando você não percebe. Mas antes de revelar essa declaração sagrada que Florence descobriu nas Escrituras, você precisa entender como tudo começou, no momento em que ela também estava sem respostas, sem garantias e aparentemente sem saída. Florence não começou como uma mulher forte aos olhos do mundo. Antes de ensinar, ela precisou aprender. Antes de revelar, ela precisou ser quebrada. Houve um período em sua vida em que tudo parecia silencioso demais. Nenhuma resposta clara, nenhum caminho óbvio, nenhuma segurança. Ela amava a Deus, lia a Bíblia, frequentava ambientes cristãos, mas sentia que algo ainda não se encaixava. Era como se estivesse diante de uma porta espiritual fechada, mesmo fazendo tudo certo. Em uma dessas noites, sozinha, com a Bíblia aberta e o coração cansado, Florence parou de pedir. Pela primeira vez, ela parou de implorar. E em silêncio, começou a observar algo que sempre esteve ali, mas nunca havia sido realmente visto. Desde Gênesis, Deus cria falando: haja luz, e houve luz. Nenhuma negociação, nenhuma repetição ansiosa. Apenas palavra alinhada à autoridade divina. E então, Florence percebeu algo que mudou tudo. Se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a palavra também foi colocada em nossa boca como instrumento de cooperação com o céu. Naquele momento, Provérbios 18:21 deixou de ser apenas um versículo bonito. A morte e a vida estão no poder da língua, não como metáfora poética, mas como princípio espiritual real. Florence entendeu que muitas pessoas oravam pedindo bênçãos enquanto, sem perceber, decretavam bloqueios todos os dias. Diziam amar a Deus, mas falavam como derrotados. Criam em provisão, mas se definiam pela escassez. Oravam por portas abertas, mas decretavam medo,
dúvida e fracasso com suas próprias palavras. Foi ali que ela aplicou o princípio pela primeira vez de forma consciente. Em vez de dizer, "Eu não sei como vou conseguir", ela declarou, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Não como esperança vaga, mas como decreto alinhado à palavra. E algo mudou. Não no mundo exterior imediatamente, mas dentro dela. A ansiedade cedeu lugar à certeza. E pouco tempo depois, oportunidades começaram a surgir de maneiras que não faziam sentido lógico, mas faziam sentido espiritual. A palavra havia sido enviada, e como Isaías 55 declara, ela não voltou vazia. Florence passou a chamar isso de palavra missionária. A palavra que sai com um propósito claro, enviada com fé, sustentada pela verdade bíblica. Jesus operava exatamente assim. Ele não implorava por curas. Ele dizia, "Vai, a tua fé te salvou." Ele não negociava com o vento. Ele ordenava, "Acalma-te." Marcos 11, 23. Não deixa espaço para dúvida quando Jesus afirma que quem disser ao monte e não duvidar no coração, verá acontecer. O problema é que, ao longo do tempo, muitos cristãos foram ensinados a acreditar que suas palavras não importam, que tudo depende apenas da vontade soberana de Deus, como se ele não tivesse escolhido agir em parceria com a fé do homem. Mas Jesus deixou claro ao centurião, "Seja feito conforme a tua palavra." Não foi, "se Deus quiser." Foi conforme a tua palavra. A Bíblia não contradiz a soberania de Deus. Ela revela o método de Deus. E esse método sempre foi o mesmo. Deus libera a promessa. O homem libera a palavra. O céu responde. Quando isso não acontece, não é porque Deus falhou. É porque a palavra foi anulada antes mesmo de sair da boca, sufocada pelo medo, pela dúvida ou pela confissão errada. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar para você. Antes de continuar, existe algo que Jesus e Florence sabiam muito bem. A fé não permanece apenas no pensamento. Romanos 10, 10 diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. A palavra falada sela decisões espirituais. Por isso, vá agora aos comentários e escreva, com calma e reverência, "Minha boca libera vida, e a palavra de Deus prospera em mim." Não escreva correndo, respire fundo, feche os olhos por 3 segundos, sinta a presença de Deus. E escreva como quem assina um acordo espiritual com o céu. Porque quando você declara publicamente, o céu registra. Escreva agora, "Eu espero." Pronto? Então vamos às histórias reais de pessoas comuns que aprenderam a falar a língua do céu e viram Deus agir quando tudo parecia impossível. A primeira história começa com uma mulher simples, mãe solteira, cristã desde a infância. Ela acordava todos os dias antes do sol nascer, para preparar o café dos filhos e depois caminhar até o ponto de ônibus. Trabalhava muito, ajudava os pais idosos, fazia tudo certo. Mas havia uma dívida que não diminuía. Aluguel atrasado, contas acumuladas, noites sem dormir. O que mais doía não era a falta de dinheiro, era a vergonha silenciosa de sempre dizer, "Deus vai prover", enquanto por dentro pensava, "Nada nunca dá certo para mim." Um dia, cansada de repetir orações cheias de medo, ela ouviu um ensinamento baseado em Florence Scovel Shinn. Pela primeira vez, percebeu que sua boca dizia fé, mas seu coração decretava derrota. Naquela noite, ela ficou sozinha no quarto, colocou a mão no coração e disse em voz audível, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A palavra de Deus prospera na missão para a qual foi enviada." Não gritou, não chorou, apenas declarou com firmeza. Nos dias seguintes, algo mudou dentro dela. A ansiedade diminuiu. E, em menos de 2 semanas, uma pessoa que ela não via há anos ligou oferecendo um trabalho temporário. Esse trabalho se transformou em algo fixo. O aluguel foi pago. A dívida começou a cair. Não foi mágica, foi alinhamento. A palavra abriu uma porta que o medo mantinha fechada.
A segunda história é de um homem que sustentava 2 filhos sozinho. Depois de uma demissão inesperada, ele passou meses entregando currículos, fazendo entrevistas, ouvindo promessas vagas. Cada não vinha acompanhado de uma frase que ele repetia sem perceber: "Meu tempo já passou." Até que um dia, lendo Provérbios, ele se deparou com algo que nunca havia levado a sério. A língua tem poder de vida e morte. Aquela frase o confrontou. Na manhã seguinte, antes de sair de casa, ele decidiu mudar uma única coisa: as palavras. Em vez de dizer "não consigo", passou a declarar: "O Senhor vai adiante de mim e endireita os meus caminhos." Repetiu isso uma única vez, com fé real. 3 dias depois, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia sido ignorado meses antes. A vaga ainda nem estava aberta oficialmente. Ele foi contratado antes mesmo do processo seletivo. A luz brilhou no caminho quando a palavra certa foi liberada. A terceira história é de uma viúva idosa que vivia com uma aposentadoria mínima. Ela não pedia luxo, apenas paz, mas havia uma dívida antiga que parecia impossível de resolver. Durante anos, ela dizia: "Isso vai morrer comigo." Até ouvir que palavras carregam destino. Aquela frase a assustou. Naquela noite, ela abriu os Salmos e declarou com simplicidade: "O Senhor sustenta os justos." Fez isso uma única vez. Meses depois, algo improvável aconteceu. Um valor esquecido, relacionado a um direito antigo, foi liberado após uma revisão automática. A dívida foi quitada. E ela testemunhou chorando: "Eu parei de amaldiçoar meu futuro com minhas próprias palavras." Você percebe o padrão divino? Não eram pessoas especiais. Não tinham títulos espirituais. Eram apenas filhos de Deus que aprenderam a falar a língua do céu. A mesma língua que Jesus falou. A mesma que Florence redescobriu na Bíblia. E agora, é essa língua que você vai aprender de forma clara, consciente e reverente. Antes de continuar, respire fundo, de verdade. Não avance no automático. Florence dizia que certos princípios não devem ser ouvidos com pressa, porque o espírito precisa estar mais atento que a mente. O que você vai ouvir agora não é novo para Deus. Está na Bíblia há milhares de anos, mas pode ser completamente novo para você. E exatamente por isso, capaz de mudar sua vida espiritual de forma definitiva. Florence fazia algo incomum para sua época. Antes de ensinar alguém, ela advertia com amor. O poder da palavra não foi dado para a exaltação do ego, nem para controle de pessoas, nem para satisfazer desejos desconectados do bem. Tiago 3:10. Deixa isso claro quando diz que da mesma boca não devem sair bênção e maldição. Por isso, o que você vai aprender aqui deve ser usado para glorificar a Deus, alinhar sua vida ao propósito e liberar aquilo que já foi prometido nas Escrituras. Nada além disso. Talvez você esteja pensando agora: isso parece simples demais. E é exatamente aí que mora o princípio divino. Deus nunca complicou. Jesus nunca complicou. Somos nós que tentamos tornar o reino difícil, quando ele disse que o reino é como uma semente, pequena, simples, mas viva. E quando a palavra certa é liberada, algo se move no invisível, mesmo que seus olhos ainda não vejam. Se você estiver em um lugar barulhento, pause. Se puder, vá para um lugar mais silencioso. Jesus ensinou que certas coisas são recebidas no secreto, e o que vem agora é uma dessas coisas. Aqui está o que Florence descobriu escondido nas Escrituras. O mesmo princípio usado por aquela mãe, por aquele pai, por aquela viúva. O mesmo princípio que Jesus revelou quando disse que a palavra falada com fé move montanhas. O decreto simples, direto, totalmente bíblico, alinhado a Provérbios 18:21, Marcos 11:23 e Isaías 55:11. Escute com toda a sua alma. A palavra de Deus na minha boca libera vida, abre caminhos e prospera na missão para a qual foi enviada. Faça uma pausa de 3 segundos. Agora, escute novamente, mas desta vez, não apenas ouça, sinta.
A palavra de Deus na minha boca libera vida, abre caminhos e prospera na missão para a qual foi enviada. Você percebe a diferença? Isso não é pensamento positivo, não é repetição vazia, é palavra de Deus declarada por Filho de Deus. E agora, vamos entender por que isso funciona. Quando você diz a palavra de Deus, você não está falando da sua opinião, nem da sua força. Você está se alinhando ao verbo criador de João 1:1. Quando você diz na minha boca, você assume o lugar que a Bíblia te deu, cooperador com Deus, feito à sua imagem. Quando você diz libera vida, você cancela toda a confissão anterior de morte, escassez ou medo, conforme Provérbios 18:21. Quando você declara que ela prospera na missão, você ativa Isaías 55:11, que garante que a palavra enviada não volta vazia. Cada parte desse decreto abre uma camada do céu. Florence ensinava que o erro de muitos cristãos não está no que pedem, mas no que decretam sem perceber. A técnica não é repetir 100 vezes, é declarar uma vez com fé absoluta, de manhã, antes de qualquer conversa, antes de qualquer notícia, antes de qualquer reclamação, em pé, com a coluna ereta, porque até o corpo precisa concordar com a fé, com a mão no coração ou erguida, não como ritual, mas como consciência, a voz firme, audível, sem pressa. Depois, silêncio, gratidão e a certeza simples, está feito. Mas aqui entra algo muito importante. Esse princípio não pode ser usado com egoísmo. Gálatas 6:7 continua válido. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. A palavra que você libera deve fluir para abençoar, não para controlar. Não se decreta sobre a vontade de outros. Não se usa a fé para manipular. Deus pode testar o coração antes de liberar a promessa, como fez com Abraão. E quando a abundância vier, ela vem com responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Talvez sua mente ainda questione: onde está o sacrifício? A Bíblia responde: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é mérito, é alinhamento. A única condição é clareza, convicção e ação coerente depois da declaração. Fé sem obras é morta, mas fé com palavra alinhada é viva, ativa e eficaz. Se você sentiu algo diferente agora, um peso saindo, uma paz entrando, até lágrimas sem explicação, não ignore. Isso não é emoção, é testemunho interior. Se algo se moveu dentro de você enquanto ouvia esse decreto, se você sentiu o Espírito Santo confirmar essa verdade no seu coração, curta este vídeo agora. Não por números, mas porque esse gesto é uma declaração pública de fé. É você dizendo: eu me alinho com essa palavra. E se você conhece alguém que está lutando, cansado, sem respostas, compartilhe este vídeo. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Quando você compartilha a luz, você não perde, você multiplica. E se você sente que precisa aprofundar ainda mais esse caminho de transformação pela palavra, existe um material preparado com muito cuidado, disponível por tempo limitado, que aprofunda esses princípios na prática diária. O link está na descrição. Não é para todos. É para quem decidiu viver a palavra, não apenas ouvi-la. Agora, deixe-me te mostrar por que isso funciona também no nível espiritual e até na mente humana, sem jamais sair da Bíblia. Florence costumava dizer que Deus não responde a palavras vazias, mas à frequência da fé. E quando falava isso, ela não estava inventando algo novo. Estava apenas traduzindo, com outra linguagem, aquilo que já está revelado desde Gênesis. Deus cria falando, Jesus manifesta falando, e o homem, feito à imagem de Deus, coopera falando. A palavra não é som. A palavra é direção espiritual. Ela cria caminho no invisível antes de aparecer no visível. Provérbios 18:21 não diz que a língua tem poder simbólico. Diz que nela estão a vida e a morte. Ou seja, toda palavra carrega uma semente. Quando você declara escassez, mesmo sem perceber,
você está semeando limites. Quando declara medo, está semeando bloqueios. Mas quando declara a palavra de Deus, você semeia algo que não pode falhar, porque a origem não é humana. Hebreus 11:1 explica que a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. A palavra de fé cria essa certeza antes que o resultado exista. Florence usava uma metáfora simples. Deus é como um rio abundante, infinito, sempre fluindo. Suas palavras são o canal. Se o canal está obstruído por medo, reclamação ou dúvida, o rio não deixa de existir, mas não chega até você. Quando a palavra certa é liberada, o canal se abre. Não porque Deus mudou, mas porque você se alinhou. E aqui algo muito importante. Isso não contradiz a ciência. Pelo contrário, Romanos 12:2 já falava sobre renovação da mente muito antes da neurociência existir. Hoje, estudos mostram que palavras repetidas moldam padrões neurais, criam caminhos mentais e influenciam decisões, emoções e até o corpo. Quando a Bíblia diz que a palavra traz vida, ela está dizendo isso de forma literal, não poética. Florence apenas revelou algo que a ciência moderna está começando a confirmar. Até mesmo a física reconhece que o observador influencia o resultado. Hebreus 11:3 afirma que o visível foi formado a partir do invisível, ou seja, aquilo que você sustenta internamente, inclusive com palavras, influencia o que se manifesta externamente. A Bíblia nunca foi contra o conhecimento. Ela sempre esteve à frente. Agora, entenda a diferença que muda tudo. A maioria das orações falha não porque Deus não responde, mas porque são feitas a partir da identidade errada. Oração de mendigo implora. Decreto de filho declara. Quando alguém ora dizendo, por favor, Deus, se for da tua vontade, geralmente há medo escondido ali. Tiago diz que quem duvida não receberá coisa alguma. Já o decreto de fé fala no presente, com autoridade humilde, focado na promessa, não no problema. Isso não significa nunca pedir. Jesus ensinou a pedir, mas também ensinou a falar. Marcos 11:23 não diz quem pedir ao monte, diz quem disser. A repetição ansiosa não fortalece a fé. Muitas vezes enfraquece. Uma única palavra alinhada, dita com convicção, vale mais do que 1000 palavras ditas com medo. E quando a dúvida aparecer, porque ela aparece, não brigue com ela. Observe, não repita o decreto por insegurança. Lembre-se da decisão original. Agradeça. A dúvida é teste, não sentença. Tiago 4:7 ensina que resistir é não se submeter. Você resiste continuando firme, não mudando sua confissão. É assim que o reino opera, não por esforço humano, mas por alinhamento espiritual. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. Se precisar, pause o vídeo. Deus não corre. Respire fundo e solte devagar. Agora imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda. Antes mesmo de abrir totalmente os olhos, percebe algo diferente. Não é euforia, é paz. Aquela paz que Filipenses 4:7 diz que excede todo entendimento. O aperto no peito não está mais ali. O medo do "e se não der certo" perdeu a força. Você ainda tem desafios, sim, mas eles já não te dominam. Há uma segurança silenciosa dentro de você. Uma certeza de que Deus está à frente. Você se levanta sabendo que a provisão não é mais uma ameaça constante. Que suas palavras mudaram, que seu ambiente mudou, que até as pessoas ao redor começaram a reagir de forma diferente. Não porque você se tornou alguém arrogante, mas porque passou a caminhar como filho, não como mendigo, como herdeiro, não como sobrevivente. Você começa a ajudar outros, a ouvir histórias de dor sem se desesperar, a ser resposta na vida de alguém. Essa é a prosperidade bíblica. Abundância com propósito. Abra os olhos. Isso não é imaginação vazia. Isso é promessa. Jeremias 29:11. Não foi escrito para um grupo especial. Foi escrito para filhos cansados, exilados, confusos,
Como muitos de nós, Deus nunca perdeu o controle da sua história. Cada lágrima que você derramou foi contada. Salmo 56:8 garante isso. Cada atraso teve função. Deuteronômio 8 explica que o deserto ensina dependência, mas não é morada permanente. Você chegou até aqui porque não foi trazido pelo acaso, não foi algoritmo, foi direção espiritual. O Espírito Santo te conduziu até essa mensagem porque chegou o momento de alinhar sua boca com o céu, de parar de lutar com Deus e começar a cooperar com Ele. A dor não foi desperdício, foi preparação. E aqui está uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não precisa de mim. Não precisa de Florence. Não precisa de um nome famoso, de um título espiritual, de alguém para fazer por você. A unção que ensina já habita em você, como diz 1 João 2,27. O reino de Deus já está dentro de você. Lucas 17:21. Nunca mentiu. Você só havia esquecido quem era. Você é filho, herdeiro, sacerdote real, e a palavra sempre esteve na sua boca, esperando ser usada com consciência. Florence apenas lembrou ao mundo algo que Jesus nunca deixou de ensinar. Mas agora vem a escolha. Tiago 1:22. Alerta que ouvir sem praticar mantém tudo igual. Você pode fechar esse vídeo e continuar como antes, ou pode decidir que hoje algo muda. Josué disse: escolhei hoje a quem servireis. E quando você decide viver esse princípio, você não muda só a sua vida. Você cria ondas espirituais que alcançam filhos, netos, gerações. Então grave isso no seu coração. Amanhã de manhã, antes de qualquer conversa, notícia ou reclamação, vá ao seu lugar secreto. Olhe para o espelho ou feche os olhos e declare, uma única vez, com fé absoluta e gratidão antecipada: a palavra de Deus na minha boca libera vida, abre caminhos e prospera na missão para a qual foi enviada. Depois disso, viva como quem já recebeu. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não porque este canal precisa de números, mas porque você precisa de continuidade. Transformação não acontece em um único encontro. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. Aqui, você vai aprender a viver a palavra todos os dias, com decretos bíblicos, salmos revelados, princípios que Florence ensinava e que a igreja primitiva já conhecia. Existe também um material mais profundo, preparado com muito zelo, disponível por tempo limitado no link da descrição. Ele não é para curiosos, é para quem decidiu praticar. Muitos já começaram essa jornada e os testemunhos estão nos comentários. Leia. Sinta a fé coletiva. Romanos 1:12 diz que somos fortalecidos pela fé uns dos outros. No próximo vídeo, vou revelar um princípio que Florence ensinava apenas a discípulos avançados. Como identificar a palavra errada que está sabotando respostas, mesmo quando a fé é sincera. Não perca. O que Deus decretou sobre você está selado. Números 23:19. Garante que ele não mente. Você não é mais o mesmo de 20 minutos atrás. A palavra foi liberada. A fé foi ativada. Agora vá. Declare. Caminhe. Receba. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Em nome de Jesus. Amém.